para a igreja aqui de Parque Esperança. Uma igreja que é inesquecível, né? A igreja aqui de Parque Esperança, uma igreja inesquecível, a igreja de São Vicente. Tem uma história aqui com a igreja de Parque Esperança. Não sei se todo mundo sabe aqui a história da igreja, mas a igreja de São Vicente, desde o princípio, né? Foi a igreja que fez o suporte aqui, né, pastor? Ajudou bastante desde o início do projeto Vida Nova aqui. A igreja pertencia a outra denominação e ela já estava ali encerrando praticamente as atividades e se transformou em... Isso, Marcelo Sabino, isso aí. E aí a igreja de São Vicente abraçou a causa aqui. Eu não estava ainda na igreja nessa época, mas eu sou um dos historiadores da igreja. Eu procuro saber das histórias e gosto muito de história na escola, sempre estudei muito história. Minhas melhores notas sempre foram história, gente. Eu gosto do passado, gosto de ficar relembrando. E aí eu sei que a igreja aqui passou por uma prova, né? Teve uma obra aqui, a laje caiu. Foi um, né, pastora Rose? Deus nos acuda, né? Quase morreu gente, quase que nosso pastor Levi, né, sofreu ali um acidente. E graças a Deus, e em todos os momentos que a igreja aqui com certeza precisou, a igreja de São Vicente estava aqui. E a gente sabe que em 2015, mais uma vez a igreja de São Vicente também abraçou a causa, semeando aqui a vida do pastor Aguinaldo, para a igreja de Parque Esperança. E eu creio que foi uma bênção para essa igreja aqui, a vinda do nosso pastor. Então, eu posso dizer que o pastor Levi, ele deve sentir isso. Quando ele vem aqui, é como se ele estivesse indo na casa de um filho. Já viu quando o filho casa? Quem tem filho casado aí? Casou e aí tu vai na casa do teu filho? É um sentimento que eu tive quando eu cheguei aqui, apesar de ser também, né, um filho aqui desse lugar. Mas hoje na categoria ali, na função de pastor lá de São Vicente, como a igreja de São Vicente é uma igreja que sempre abraçou a igreja aqui de Parque Esperança, eu tive esse sentimento quando eu cheguei aqui, pastor. Eu sei que a Bia vai casar daqui a um tempo, no tempo de Deus, e o Senhor vai entender isso daí. Então, irmãos, estou muito feliz de estar aqui nessa noite, glória a Deus. Pastor, falar do pastor Aguinaldo é fácil, né? É tranquilo. Eu cheguei na igreja cheguei na igreja no ano 2000, irmãos. Eu sou fruto da igreja de São Vicente, não conheço outra igreja. Só fui projetista de PSV a vida inteira, 22 anos já. E não conheço outra igreja, nunca congreguei em lugar nenhum, me batizei nessa igreja, tudo lá. E eu falar do pastor Aguinaldo é bem tranquilo, porque eu sou fruto de um período em que o pastor Levi já era alguém muito grande no projeto Vida Nova, já era alguém que era diretoria, era vice-presidente e tudo mais, fundou várias igrejas e socorreu também o nosso pastor Levi. Ele tem uma característica, um dom de socorro, né, de socorreu a igreja de Teresópolis, socorreu várias igrejas. E num desses vai e vens ele foi pastorear a igreja nos Estados Unidos da América, num bairro, numa cidade, que é uma cidade que tem muitos brasileiros, cidade de New York, no estado de Nova Jersey. Então o pastor foi várias vezes para lá, e também com muitos desafios ali pelo conselho, e cabia ao pastor Aguinaldo, né, assumir ali, ficar de frente ali na igreja, cumprir o desafio de substituir o pastor Levi. E nesse tempo eu aproveitei, tinha um general de Deus lá chamado Levi Rodrigues, e também um outro general nascendo ali, chamado Aguinaldo Meneguzzi, e eu aproveitei, não sou bobo, né? Colei com esse homem de Deus, e a gente viveu muitas coisas boas no dia a dia. Mas irmãos, eu quero trazer uma coisa aqui já para te ensinar, né? Quando eu falo assim, colei como homem de Deus, eu não colei para ele ficar me sugando meu pastor, não, para ele ficar me dando as coisas, não. Eu procurava colar nele pensando assim, o que eu posso ajudar o pastor, e com isso a gente acaba crescendo também, amém? Então é fácil falar do pastor Irã e da sua esposa também é tranquilo. Quando eu cheguei na igreja, a pastora Rose tocava percussão, aí. Para quem não sabe, ela era do Ministério de Música, uma das integrantes do Ministério de Música.
E depois, né, o pastor Irã chega na igreja também, né, chegou bem antes de mim, mas eu sei a história, né, eu sou historiador. E aí ele já aproveitou ali para chegar junto ali, já namorar a Rose, então Rose. E aí depois eles, pastor Irã, irmãos, é uma das pessoas que foi direto de ovelha para pastor. Não foi nem diácono, né? Foi de ovelha para pastor. Praticamente ele foi ordenado ali pertinho, né? Ele era seminarista, foi ordenado. Ficou uns mesezinhos só ordenado ali, e rapidinho já foi ungido ao ministério pastoral. Mas eu lembro do pastor Irã, que a gente evangelizava muito juntos, né? E ele estava sempre indo com a gente no evangelismo ali da igreja. E sempre participamos, fazíamos uns evangelismo doido, irmãos. Pastor Irã botou caixão já na praça. Era muito legal. Era uma igreja assim em movimento, a nossa igreja nesse período. E hoje está aqui do lado também do pastor Irã. É uma alegria, porque não fiquei colado do lado dele como eu ficava do lado do pastor Aguinaldo. O pastor Aguinaldo era o pastor da igreja mesmo ali. E mas assim, no tempo que a gente ficou junto ali, também aprendi muito com o senhor, pastor Irã. Muitas coisas, né? Muitas conversas, muitos gabinetes informais, né, lá na sua loja. Ele tinha uma loja, irmãos, ali em Belfor Roxo. Então a gente sempre conversou muito. E glória a Deus por isso. Glória a Deus pela vida dos dois pastores. Então, irmãos, aproveitem no bom sentido. Pega a tua vida aí e pensa assim, o que eu posso fazer para ajudar o pastor Aguinaldo, para ajudar o pastor Irã, para ajudar a pastora Rose. Você vai crescer em nome de Jesus. Está até dentro do contexto da mensagem que eu quero trazer aqui nessa noite. Então, glória a Deus por isso. É a terceira vez que eu ministro a palavra aqui. A primeira vez foi o Jonas que me chamou, culto de adolescentes. Lotada a igreja, a gente teve um culto aqui. A segunda vez foi o pastor Aguinaldo. A gente fez aqui uma palestra de finanças. A gente botou aqui a televisão. Foi uma escola bíblica, né? E hoje, para a glória de Deus, né, nesse mês chamado Se Preparando para o Crescimento. Glória a Deus. Então, eu tenho uma palavra aqui do coração de Deus para trazer para a igreja nesse sentido. Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo... Espera aí que eu já vou te dizer o capítulo. 1 Pedro foi a palavra que eu preguei no domingo, irmãos. É 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. Projeto Vida Nova de Parque e Esperança. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 1. Primeiro versículo até o 10º versículo. Eu intitulei a mensagem de Se Preparando para o Crescimento. Você vai entender no final, em nome de Jesus. Todo mundo achou? Glória a Deus. Estou lendo a versão NVI. Se você na sua Bíblia não for NVI, você abre o teu celular aí, pega a tua Bíblia online, coloca lá na versão NVI para você poder acompanhar junto comigo aqui. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. 3. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. 5. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade a fraternidade o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação de seus antigos pecados. 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos,
quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Só de ler o texto já é impactante, né? Já dava para ir embora edificado. Porque a Bíblia, irmãos, ela é apaixonante, ela é edificante. Só de ler a Bíblia, Deus já fala conosco. Quando você abriu a Bíblia e começou a ler, Deus já está falando com você. Amém? Porque se ela é a palavra de Deus, você abriu, Deus está falando com você. É claro que não tem aquelas brincadeiras de vou abrir aqui, vai ver o que Deus está falando. Judas se enforcou. Não, não é isso. Misericórdia, né, pastorzão? Não é isso. Nós somos cristãos, irmãos. Somos pequenos cristos. É como se fôssemos pequenos cristos. E o cristão, ele come a palavra de Deus. Ele medita na palavra de Deus. Ele avança na palavra de Deus. Ele cresce na palavra de Deus. Amém? Então, preparando-se para o crescimento. Irmãos, é muito pertinente esse tema, porque eu pelo menos assim como pastor, é um grande desafio até substituir o pastor Levi na íntegra, pastor Aguinaldo, assim, na integralidade, né? O pastor Aguinaldo substituía em muitos momentos o pastor Levi. Hoje eu assumi a missão de substituí-lo na integralidade, de maneira total. E é um grande desafio. Imagina você substituir o Messi, meu irmão. Imagina, vai sair o Messi e você vai entrar no lugar dele. Imagina você substituir o Cristiano Ronaldo, alguém que sabe muito de Deus, sabe muito de Bíblia, teve muita experiência com Deus, uma igreja que cresceu e que avançou, e é um desafio. Então, o nosso desafio, quando a gente substitui alguém que já teve um sucesso numa área, é tentar manter o trabalho daquela pessoa e dali para cima, né? O piso é o que aquela pessoa fez, não dá para passar do piso. Então, o crescimento, por isso, ele fica o tempo todo na nossa cabeça. Primeiro porque a gente cresceu do lado de alguém que só pensa no crescimento, só pensa em andar para frente. Glória a Deus por isso. Então a gente cresceu nesse clima, a gente cresceu nessa cultura de crescimento. Isso é bom, porque às vezes eu fico olhando, fico vendo algumas pessoas, eu falei, meu Deus do céu, essa pessoa está... O vento vem, balança, mas não cai, né? Não desiste. Por quê? Pensa sempre em andar para frente. E se você for parar para pensar, irmãos, até o mundo pensa assim. Eu tenho um amigo que ele é ateu, né? Ateísta. Ele é um grande amigo mesmo, assim, eu considero ele um grande amigo, a gente está sempre se falando. E ele falou assim uma vez para mim assim, eu falei, pô cara, tu vai pegar essa promoção lá no banco, né? Eu já trabalhei no Banco do Brasil, hoje não trabalho mais lá. E aí ele falou assim, não importa, eu vou pegar essa promoção, porque o que importa é andar para frente. Eu não quero saber de ficar parado, nem de andar para trás. O cara é ateísta, irmão. Quero andar para frente. Eu falei, pensando aqui comigo, poxa Senhor, glória a Deus. Então, a gente vive isso, o crescimento. E falando de crescimento, né, buscando o crescimento, pensando no crescimento, tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Não há crescimento se não tiver preparação, pastor. Foi muito de Deus esse tema, porque não há crescimento se não houver uma preparação. Ninguém cresce despreparado. Se tua mãe não tivesse te preparado para o crescimento, te desse mamar, te desse comida, te desse... A minha esposa, eu tenho uma filha de 3 anos, minha esposa é cerol fininho, meu irmão. A garota não pode nem pensar em não comer, que ela fica... Ontem ela falou para ela assim, Antonella, o nome dela é Antonella. Antonella, serinha com ela, parecia que estava falando com gente grande. Se você não comer o lanche na escola, você vai perder o direito de brincar no parquinho. Aí a minha filha foi e falou assim, tá bom, mamãe, eu vou comer. Eu estou pensando que ela só vai ficar nessa, né? Chegamos na escola hoje de manhã, que a gente vai todo dia junto levar ela. Depois volta fazendo a caminhada. Cheguei na escola, ela baixou a professora, ajoelhou todo mundo, eu ajoelhei também assim, fizemos assim, e ela assim, ó, Antonella, olha só, você vai comer o lanchinho todo. Tia, se ela não comer o lanchinho todo, a bebida toda, o suco todo, ela não pode brincar no parquinho. Tia, tá bom, mãe, tá bom. A garota não estava comendo nada. Hoje chegou os potes, né, aquele potinho de merenda zerado. Isso é preparação, está preparando para o crescimento. Se não comer, não cresce, não fica fortalecido, fica fraco, fica anêmico, fica doente. Então não há crescimento sem um tipo de preparação. E em relação à nossa vida cristã, à nossa fé,
a nossa vida com Deus, a preparação no reino de Deus, irmãos, é diferente. No reino de Deus, a preparação para o crescimento é fazendo crescer algumas coisas antes do crescimento. Poxa, mas como assim? Eu quero crescer. O que tem que crescer primeiro? Eu estou me preparando ainda para o crescimento. A preparação para o crescimento é tendo atitudes de crescimento. É fazendo crescer algumas coisas. Você vai entender aqui no texto. Então não adianta você achar que você vai estar se preparando para o crescimento parado. Eu entendi o que o pastor falou aqui. Jesus deu ordem, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Estavam parados ali, era uma ordem de Jesus. Eles precisavam tomar uma atitude falada por Jesus para eles receberem o poder do Espírito Santo para desbravar o Império Romano. Senão não dava. Jesus já sabia o que estava fazendo, já era uma promessa. Então, mas em relação ao crescimento, depois disso que aconteceu, você não vê em nenhum momento na Bíblia Jesus falando assim, para. Tem algumas passagens lá em Atos que Jesus fala assim, ó, não vai por aqui, porque Jesus estava vendo uma cilada. Jesus não vai, mas nunca você vê mais na Bíblia um para. É sempre assim, se cresça, avance. Tem, irmão, se você pegar, não tem, é sempre assim, você pode até não estar crescendo naquele momento, você está se preparando para o crescimento, você não está mais parado, a parte estática foi só no momento que Jesus falou, depois você precisa avançar, você precisa crescer. Mas eu não estou crescendo, você pode não estar crescendo, mas Deus está te preparando para o crescimento, você está se preparando para o crescimento. Se você não percebeu ainda, essa parada que você deu aí, esse momento aí que parece que nada está acontecendo, é uma preparação para o crescimento. Deus está te dando matéria, Deus está te dando conteúdo, Deus está te preparando para o crescimento, mas você não está parado, Deus está falando, a igreja está andando, as coisas estão acontecendo. Então, a preparação para o crescimento é fazer crescer algumas coisas antes do próprio crescimento. Então, se você se prepara para o crescimento, fazendo crescimento, em algumas áreas a gente vai ver agora aqui, em nome de Jesus. Então, das coisas que devem crescer como preparação para o crescimento, a gente leu aqui o texto de Pedro, a carta de 2 Pedro, e ele vem desenrolando aqui, faz uma apresentação pessoal, ele diz que ele é Simão Pedro, e falando sobre a certeza da eleição, a certeza da vocação com os irmãos, ele diz assim, 3, seu divino poder nos deu tudo o que precisamos, que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu promessas grandiosíssimas e preciosíssimas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. 5. Por isso mesmo, e aqui começa o crescimento daquilo que é uma preparação apenas para o crescimento. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Vou parar por aqui. Não, vou continuar. A virtude, e a virtude o conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então, antes do crescimento vem a preparação, e a preparação de Deus é fazer crescer algumas coisas, algumas atitudes precisam crescer na vida daqueles que querem o crescimento. A primeira atitude aqui, Pedro diz assim, por isso empenhe-se para acrescentar à sua fé uma coisa chamada virtude. Eu tenho quantos minutos aí, pastor? Deixa eu só ficar aqui ligado aqui na hora aqui. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé uma coisa chamada virtude. Está escrito aqui na minha versão, na NVI, virtude. Então, a primeira coisa, para uma pessoa que espera o crescimento, a preparação para crescer deve ser fazer crescer a virtude. É acrescentar, fazer crescer, em algumas versões, a virtude. E a palavra virtude aqui no original, irmãos, não esquenta comigo não, eu sou entusiasta do grego original e do hebraico, tá? Eu tenho
material, então eu faço isso, eu vou buscar, procuro conhecer lá o que a Bíblia no original diz. Então eu vou citar algumas palavras aqui, não é para enfeitar nada não, é porque eu senti de Deus de buscar a essência. Tem mensagens que eu não falo nenhuma dessas palavras, mas aqui precisava trazer isso para vocês. Pedro diz: acrescentem a sua fé à virtude. A palavra virtude aqui no original é aetes, que significa excelência moral. A palavra virtude aqui é a mesma palavra usada para uma mulher virtuosa, que a Bíblia diz. O que é a mulher virtuosa? É a mulher bondosa. É a mulher que toma atitudes, ou seja, que tem atos graciosos, atos de graça. Acrescentem a vossa fé à virtude, significa excelência moral. Atos graciosos, é tipo a mulher virtuosa, como a gente falou. E essa palavra virtude, ela pode ser traduzida também, nesse contexto aqui, por bondade, retidão ou lealdade. Ou seja, quem quer crescer, quem almeja crescer, precisa acrescentar a sua vida, a sua fé, a sua vida espiritual, a bondade, a retidão, a lealdade, a virtude. Precisa ser virtuoso, precisa ser bondoso. Nenhum maldoso vai crescer. Quem é maldoso vai até crescer para o mal, mas crescer para o reino é necessário acrescentar à sua vida bondade. Você precisa de bondade, você precisa ser bondoso. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade. Benignidade é a intenção de fazer o bem, a bondade é a prática daquilo que você intencionou em fazer. Então você precisa acrescentar à sua vida a bondade. Quer crescer? Acrescenta à sua vida a bondade. Começa a ter atitudes de bondade. Começa a ter atitudes de graça, atitudes graciosas. Mulheres, começa a se preocupar, não se preocupar com o crescimento, mas se preocupar em ser uma mulher virtuosa, uma mulher cheia de virtude. Um homem de retidão, um homem de caráter, que naturalmente o crescimento vem. No reino de Deus, a gente se preocupa com a preparação, e o resultado, que é o crescimento, está na mão de Deus. Só Deus pode dar o crescimento para nós. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para crescer, para ter crescimento, a primeira parte da preparação é se preocupar em ser alguém virtuoso, ser alguém bondoso, ser alguém reto. Atos de bondade. Eu lembro que no ano de 2008, fiz um concurso, entrei no Banco do Brasil, comecei a trabalhar lá. E quando eu comecei a trabalhar naquele lugar, eu cheguei, o gerente geral se chamava José Luiz Teixeira, e o gerente de administração, que era o subgerente, se chamava Eduardo Moreira Campos, Eduardo Moreira Campos, um grande amigo, tem até hoje. E o Eduardo Moreira Campos estava de férias. E eu lembro que eu comecei a trabalhar na agência de São João de Meriti. E aí um dia, esse Eduardo Moreira Campos volta de férias, um cara totalmente do bem. E aí a gente conversando, e aí eu trabalhava muito. Comecei trabalhando muito, dando coração, botando gás. Lá dando gás, botando coração. E aí ele me chamou, Carlinhos, chamava de Carlinhos. Quer fazer hora extra para me ajudar? Estou precisando de uma tarefa aqui para você fazer os trabalhos que você faz aí. Preciso que você faça hora extra. Falei, pode fazer. Liguei para minha esposa e falei, amor, vou fazer hora extra. Aí fiz hora extra, pastor, no primeiro dia para ajudar ele. Falei, não, vou te ajudar, o que você precisa? Aí ele, hora extra. Aí no segundo dia ele pode fazer isso de novo. Falei, pode contar comigo. Todo mundo falou não para ele. Eu fui o único que falei sim. Falei, pode contar comigo. Aí só sei que durante uma semana, todos os dias, ele me pediu para fazer hora extra. Eu fiz, todos os dias. Ele, poxa, obrigado, e fazendo muito negócio, falava para ele, Eduardo, o que você precisa? Eu preciso disso. Eu ia lá fazer o que ele precisava. Atos de bondade. No mundo o pessoal fala, tu é babão. Para nós não é babão não, irmãos. Para nós é atos de bondade, isso daí. É ser bondoso, é ser íntegro, é ser leal. Ele era meu chefe, eu tinha que fazer o que ele pedia. E aí eu comecei a fazer. De cara, no primeiro mês, meu salário dobrou. Só para o pastor Irã falou assim, olha, tem as recompensas, né? Às vezes a gente faz as coisas para ter recompensa. Se você trabalhar, você vai ser recompensado. E eu fui recompensado. E aí logo no segundo mês, de novo, ele me pediu, fiz hora extra o mês inteiro. Todo mundo ganhava na época, os escriturários, a gente chamava de escriturário, ganhava R$900, pastor, era o salário.
Eu ganhava 1.800, já ganhava o dobro do que todo mundo. Fazia hora extra todo dia, fazia muito negócio. E aí, porque eu fazia hora extra, o que acontecia comigo? Eu ficava do lado dele, ele era o gerente de administração, e aí eu sabia o coração dele, sabia a mente dele, e ficava conversando com ele, com outros gerentes que ficavam lá trabalhando também. Eu era só um mero escriturário. E aí eu cresci muito no primeiro ano, e ele já queria me promover para gerente no primeiro ano. Eu falei, não, calma, vamos devagar. E aí eu continuei trabalhando, enfim. E aí ele me promoveu, fui lá para a Glória, ali para a agência Catete. Ele me colocou lá, falou com um amigo, o cara me comprou meu barulho e falou, vou te nomear agora, me nomeou. E aí eu cheguei lá, comecei a trabalhar, aí lá no Catete já era Carlos, o nome do gerente. E aí eu cheguei lá e falei, o que tu quer, Carlos? O que tu precisa? Não, preciso disso. Deixa comigo. No primeiro dia eu já fiz o que ele quis. Ele ficou, pô, meu irmão, ninguém faz isso, só você que fez isso até hoje, na minha história de carreira. Eu falei, não, vou te abençoar, vou te ajudar. E aí fui. Em 2 anos ele falou assim, cara, para de trabalhar porque você já fez mais do que todo mundo já fez para mim. Eu vou arrumar uma vaga para você de gerente perto da tua casa aí. Esse Eduardo Moreira Campos queria me levar para Ramos, longe, lá quase em Bom Sucesso. Ele falou, não vai para Ramos, não, vou te arrumar em Belfor Roxo. Convenceu o gerente aqui de Belfor Roxo para me levar, me levou para Belfor Roxo. Cheguei em Belfor Roxo, a mesma coisa, botando coração, saía 10 horas da noite do banco, às vezes, trabalhando com o gerente, aí fui para Botafogo. De Botafogo, aí lá em Belfor Roxo, tinha um outro gerente chamado Eduardo Veiga, um grande amigo, homem de Deus, está na fé agora. Fui um dos que influenciou a vida dele para Jesus. Chegando em Belfor Roxo, a gente trabalhava muito e precisava ficar até tarde. Falei, pode contar comigo. E trabalhava e falei, Eduardo, era Eduardo também o outro, o que você precisar eu vou fazer para te ajudar. E fazia para ajudar ele, e ninguém mais fazia isso. Ninguém mais era leal, ninguém mais tinha atitude de bondade. E fiquei servindo aquela pessoa ali, servindo. Fui para Botafogo, estava longe de casa, o pastor Levi tinha me pedido para ser supervisor dos grupos familiares lá de São Vicente. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer trabalhando em Botafogo? Orei, e aí abriu uma vaga no meu cargo em Caxias, é um milagre. E aí quem era o gerente de administração de Caxias? Eduardo Veiga, esse segundo lá de Belfor Roxo. Falei, irmão, tô querendo voltar lá perto de casa. Ele, o quê? Tem 2 vagas aqui, para gerente estilo, né? Gerente alta renda. 84 inscritos, com você 84. Uma vaga é tua, os outros 83 que corram atrás da segunda vaga. E aí voltei para Caxias, consegui liderar, supervisionar os grupos familiares. E aí foi época de presbitério, de ordenação, fui ordenado pastor e tal, e foi uma bênção para a minha vida. Por quê? Porque atitudes de bondade. Eu procurava ser alguém virtuoso para aquelas lideranças ali. E tudo isso daí atraiu para mim a honra, fui honrado, saí do Banco do Brasil, irmãos, não trabalho mais lá, em julho de 2021 pedi demissão, saí, mas estou muito melhor agora para servir integralmente ao reino, sou pastor integral lá da igreja de São Vicente, estou muito melhor agora, estou extremamente honrado, mas estou bem nessa posição, por quê? Porque me preparei, porque sempre procurei ter atitudes, fazer o aetés, ser alguém virtuoso, alguém que está junto, alguém que colava ali com a liderança. O que tu quer, o que tu precisa, tentando aliviar a carga deles. Então, se você quer crescer, não pensa no crescimento, pensa em que você pode se fazer para se preparar para o crescimento. E se preparar para o crescimento é fazer crescer a virtude na tua vida. Seja alguém mais virtuoso, seja alguém mais bondoso, mais leal, mais reto. Em nome de Jesus, o crescimento vai vir sobre a sua vida. Não se preocupa com ele, se preocupa em fazer antes. Eu quero ser alguém de bem, um dia eu quero ser um pastor. Se você pensa assim, eu quero dizer para você que você tem um excelente pensamento, porque a Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, ou ser bispo, ou presbítero, ou pastor, faz uma coisa excelente. Se você quer ser um pastor e você pensa nisso, não fica focando nisso não. Pensa em o que você pode fazer antes para se tornar melhor. Pensa em o que você pode fazer para ajudar o teu pastor, para ajudar a sua igreja. E o crescimento, irmãos, vou falar aqui em nome de Jesus. Se não acontecer o crescimento em vocês, eu vou embora. Virá o crescimento na sua vida, sabe? Porque eu vivo isso até hoje.
Então, crescimento vem sobre a sua vida. Só não se preocupa com ele. Faz que nem o pastor Irã pregou aqui. Faz por gratidão a Deus, por aquilo que Deus já fez. Bota teu coração na igreja, bota teu coração no reino. E aí, consequentemente, as coisas vão acontecer para você em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Então, para se preparar para o crescimento, você tem que fazer coisas crescerem. A primeira coisa é ser bondoso, ser mais bondoso, virtuoso, ter atitudes mais nobres, atitudes de graça, ser mais gracioso. Em vez de ficar só reclamando, em vez de ficar reclamando, não vou nem falar, né? Porque reclamação atrasa a vida de qualquer pessoa. Para de reclamar e começa a ter atitudes. Começa a praticar o bem. Você só eu pensei. Não pensa só não, coloca em prática. Porque o pastor poderia fazer assim, vai lá e faz você. Pede a benção dele, vai lá e faz você. Em nome de Jesus de Nazaré. Primeira coisa, acrescenta aí na tua vida, faz crescer a virtude. E você está se preparando para o crescimento. Versículo 5. E a virtude, o conhecimento. Pedro escreveu aqui, a virtude, o gnosis, é o conhecimento de Deus. Essa palavra aqui significa saber. Acrescenta na tua vida o saber. Acrescenta na tua vida a doutrina. Acrescenta na tua vida, faz crescer na tua vida a sabedoria. Sabe o que é a sabedoria? É o conhecimento experiencial. É o conhecimento de experimentar Deus, de conhecer a Deus, não é só de obter informações. Claro, obter informações de Deus é muito mistério, é muito necessário mesmo. Tem que ler a Bíblia, tem que estudar, tem que fazer. Mas existe um conhecimento além desse conhecimento, é o conhecimento experiencial, é o conhecimento de provar Deus, de se envolver com Deus. É o conhecimento de Deus, não é o conhecimento sobre Deus. Acrescenta na sua vida o conhecimento sobre Deus, sim, mas muito também o conhecimento de Deus. Isso vai nos fazer crescer. Isso, acrescentar o conhecimento de Deus e o sobre Deus, o conhecimento experiencial, vai fazer a gente crescer em nome de Jesus. É uma preparação para o crescimento. Imagina se chegasse agora no ano de 2023, Duda, pastor presidente da igreja de São Vicente, sabe o que? Nada. Não tem como, a gente precisa saber, a gente precisa estudar, a gente precisa melhorar o nosso currículo, a gente precisa conhecer de Deus. Então a gente precisa acrescentar às nossas atitudes bondosas, atitudes virtuosas, o saber sobre Deus e o experimentar de Deus. Amém? Glória a Deus. Isso é uma preparação. Terceiro ponto aqui, o que Pedro diz? E acrescente ao conhecimento o domínio próprio. Domínio próprio é autocontrole, e que pode ser traduzido, que só pode ser produzido pelo Espírito. A Bíblia diz que o fruto do Espírito, uma parte do fruto do Espírito é o autocontrole, é o domínio próprio. Sem domínio próprio, você não está se preparando para o crescimento. Você precisa ser estabilizado. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão surtadas. Esses dias eu recebi um áudio. Pastor, 8 áudios, gritando. As pessoas surtadas. Para crescer, você precisa ser equilibrado. Você precisa ter domínio próprio. Você precisa ter autocontrole. E esse autocontrole não é um autocontrole especificamente. Quando eu falo autocontrole é que eu me controlo. Mas esse domínio próprio aqui, esse autocontrole é produzido pelo Espírito. Você precisa buscar o Espírito, buscar Deus. E o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, vai produzir em você um autocontrole. Vai produzir em você um domínio próprio. Vai produzir em você uma estabilidade. Precisamos de estabilidade. Estamos vivendo um tempo onde o mundo está desestabilizado. As pessoas estão altamente desestabilizadas. Tem gente que não consegue largar a tela do computador. Falta luz na cada pessoa. A pessoa entra em prantos. Entra em pânico. O que eu vou fazer? Eu não consigo ficar sem o videogame, desestabilizado.
Eu não consigo ficar sem o WhatsApp. Eu não consigo. Pô, tô doido para me livrar do WhatsApp, irmãos. Se você não consegue ficar sem o WhatsApp, tô doido para me livrar dele. O WhatsApp é só demanda. É uma ferramenta que a gente usa também para fazer a obra de Deus. Então a gente precisa ter estabilidade. Só tem gente surtada no mundo que a gente está vivendo. Aí eu falo lá em casa lá com a minha esposa, a Iranilda. Vocês conhecem a Iranilda? Ela vai muito lá em casa. Ela e o pastor Aguinaldo são os que ganharam ali minha esposa para Jesus, consolidaram ela. Inclusive ela está até me vendo. Amor, um beijo, te amo. Tá online. Já mandou? Mulher mais linda do Brasil tá ali, ó. Irmãos, estava falando com a minha esposa esses dias. Falei, amor, a Babilônia está surtada. O mundo está surtado. A televisão é banho de sangue. O jornal é só desgraça. As pessoas parecem zumbi na internet, no videogame, no celular. Precisamos de estabilidade. Imagina alguém que só fica jogando videogame. Vai passar em algum concurso público? Não vai conseguir. Vai conseguir trabalhar direito? Não vai conseguir. Tem gente que casa e fica no videogame o tempo inteiro. Em vez de dar atenção para a esposa, de namorar, de fazer o que tem que fazer, fica no videogame, o casamento acaba. Isso é falta de estabilidade, irmãos. Falta de domínio próprio, falta de Deus na vida. Se você nessa noite está aqui, você é controlado pelo videogame, pela internet, eu quero dizer para você que falta Deus na tua vida. Você precisa de Deus. Precisa de estabilidade, senão você não vai crescer, você vai ser um meninão para sempre. Então, para se preparar para o crescimento, você estará em preparação para o crescimento, quando você fizer crescer na sua vida uma coisa chamada estabilidade, a cada dia mais estável, a cada dia mais dominado pelo Espírito, mais domínio próprio. É isso que nos faz crescer. Precisamos de domínio próprio. Pedro diz, acrescentem ao domínio próprio a perseverança. Precisamos de perseverança. A palavra que Pedro usou aqui para perseverança, ela significa o paciente que espera pelo médico. É tipo uma pessoa que está com dor e ela vai para o hospital e fica ali, está uma fila quilométrica para falar com o médico, ela espera. Ela não vai embora. O cara está cheio de dor, só tem aquele hospital, só tem aquele médico na cidade para atender, ela não vai embora. Ah, vou embora, não tem paciência não. Não, meu irmão, ela espera pacientemente ali até chegar a vez dela. Vai fazer o quê? Vai ficar com a dor? Vai precisar de uma injeção, vai precisar de uma receita, vai precisar de alguma coisa para passar a dor. Ela espera pacientemente pelo médico. Para crescer, você precisa se preparar, acrescentando uma coisa na tua vida: paciência, perseverança. A palavra aqui, perseverança, ela pode ser substituída por resistência ou por suportar. Está em falta pessoas na nossa geração que suportam, pessoas que resistem, pessoas com resistência, pessoas que resistem. Eu tenho falado isso lá na igreja, tem acontecido isso. Às vezes eu dou uma missão para alguém, para um líder, às vezes até pessoas mais antigas. Eu dou uma missão, aí a pessoa chega no primeiro momento da missão, já fica, ai, por que não deu certo? Por que ninguém fez isso? Ninguém me acompanhou. Eu falei, calma. Eu que sou o teu pastor, eu que te dei a ordem, eu que te dei a missão, eu estou tranquilo. Por que você vai ficar nervoso? Por que você vai ficar achando que nada vai dar certo? Calma, baixa tua bola, fica calmo. Sabe por quê? Perseverança. Isso aí Deus está te treinando para ser perseverante. Irmãos, eu também já fui assim. Graças a Deus estou vacinado nisso, pastor Irã. Eu estou aprendendo a ser perseverante. Não digo que eu sou perfeito, porque ninguém é perfeito, mas eu estou aprendendo. Eu tenho procurado transmitir isso lá para os meus líderes, para os membros lá da nossa igreja. A pessoa, Isaías, começa um trabalho, já começa com primeira dificuldade. Ah, meu Deus, calma, está com dificuldade. Vai fluir, sabe por quê? A Bíblia diz que quem dá o crescimento é Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz, 6 e 7, Paulo falou, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento.
Ele é tudo, porque é Ele que dá o crescimento. Está chorando por quê? Está desesperado por quê? Quem dá o crescimento é Deus, meu irmão. Quem dá o crescimento é Deus. Você precisa se preparar, você precisa fazer a tua parte, porque Deus vai fazer a dele, fazendo você crescer em nome de Jesus. Precisamos ser duradouros nas coisas do reino. Precisamos ter atitudes, quando eu digo ser duradouros, ter atitudes duradouras. E atitudes duradouras é fazer o que foi falado aqui pelo pastor Irã na oferta. Você oferta, não aconteceu do jeito que você quer, você continua. Porque você precisa perseverar. Você precisa perseverar. Então, quer crescer? Tem que perseverar, meu irmão. Meu primeiro ano de banco, voltando a falar aqui do Banco do Brasil, primeiro ano de banco, eu ralava a beça aí. Ralava muito. Aí pintou uma promoção com 1 ano dentro da agência de São João. E aí eu estava em casa de folga, e o pessoal ficou me ligando. Carlito, me chamava de Carlito, na primeira agência. Pô, cara, os caras estão querendo dar promoção aqui pro fulano, tal, não sei o quê. Um grande amigo também que eu tenho lá na Nova Iguaçu. Falei, cara, deixa ele dar para ele, tá tranquilo. Tô com pressa não. Deixa eu dar para ele, nem quero ficar nessa agência aqui, quero ir para outra. Quero mudar. Não, cara, mas você merece, não sei o quê. Ele vai dar para ele porque são amigos de copo, porque bebe junto, não sei o quê. Deixa ele dar para ele, tá tranquilo. Tá tranquilo. E aí a minha carreira seguiu. Ali, não tive pressa. 6 meses depois, pastor, eu nem precisei fazer esforço, os caras ficaram me ligando, pô, vem pra cá. Tá bom, eu vou trabalhar na tua agência aí, fica tranquilo. Eu fui lá trabalhar na agência dele. Então, calma, persevera. Deus está querendo derramar sobre a nossa vida uma porção de perseverança. Você precisa aprender a perseverar, você precisa aprender a ser duradouro nas coisas do reino. Eu quero, em nome de Jesus aqui, acabar com isso, porque a gente sempre ouve assim, porque o passado sempre foi melhor, né? A gente sempre ouve, o passado sempre é melhor em todas as gerações. A gente está hoje, 20 anos atrás era melhor. Daqui a 20 anos, vão dizer que 2023 foi melhor. Não existe isso. O melhor é agora. O melhor é agora e você vai ser resistente também, você vai ser duradouro, faz parte de uma geração duradoura na presença de Deus. De uma geração duradoura, que fala em línguas no momento do louvor, que adora a Deus de olho fechado, que oferta, pode estar chovendo canivete, mas você está dando a tua oferta na igreja. Uma geração duradoura, Deus está querendo levantar aqui nesse lugar uma geração duradoura, uma geração de pessoas que perseveram. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai ser resistente para o louvor da glória de Deus. Pedro diz, acrescentem a perseverança à piedade. A palavra piedade aqui é eusebia no grego, que é a mesma coisa que Eusébio lá, usaram para o nome Eusébio. Significa devoção, adoração, busca pela presença, ou seja, Pedro está dizendo aqui, acrescenta a todas essas atitudes, para essa preparação para o crescimento, sabe o quê? O devocional, a busca pela santidade. A busca pela santidade, tá? Quer crescer? A preparação é a busca pela santificação, é a santificação, é o processo de santificação, é o processo da santificação, é a busca pela face de Deus, é o devocional. Eu tenho um amigo, né? Eu estou falando muito de Banco do Brasil aqui, estou relembrando, tá, irmão? Estou com saudade não. Estou bem. Onde eu estou, foi bênção lá, o tempo que eu vivi lá. Hoje está melhor, mas lá foi bênção. Tem um amigo, o nome dele é Milton, ele é até pastor. Eu já falei para ele que ia levar ele. Na época do pastor Levi, a gente não conseguiu agenda. O cara é top de linha, né? Um grande amigo, ele é pastor da Igreja Batista Atitude, lá de Nova Iguaçu, é meu vizinho. Agora ele está em Cabo Frio. E aí eu estava conversando com ele. Ele é pastor ele era líder de uma rede de 72 grupos familiares com 11 pessoas. 800 e poucas pessoas na liderança dele ali, esse amigo. Trabalhava no banco lá comigo. E eu cheguei na agência lá de Botafogo, e ele fazia muitos negócios altos. E eu vinha embora com ele, que ele morava em Miguel Couto, eu morava em São Vicente na época. E eu falava, Milton, qual é o segredo, cara? Por que tu faz esses negócios mirabolantes aí, que a galera, todo mundo quer saber por que acontece contigo esses milagres? Ele, cara, eu oro. Eu tiro todo sábado 2 horas, tranco no quarto, falo com a Michelle, minha esposa, não me interrompe não. Bota o joelho assim, manda
empréstimo, manda previdência privada, manda fundo de investimento, manda capitalização, manda, fica 12 horas, manda, Senhor, manda. E aí naquele devocional ali que ele tinha com Deus, naquele momento com Deus, ele orava, aí segunda-feira acontecia um milagre, caía no colo dele, assim, ó. Uma vez no dia 30 de junho, ele precisava de 300 mil, aplicar 300 mil numa previdência privada. Não, 300 mil de empréstimo. E aí era 3h55 da tarde, ele, Senhor, não vou bater a meta, tal, pela primeira vez, que lá as metas eram por semestre. E aí entrou uma senhorinha esbaforida pela porta giratória, deixa eu entrar, tá na hora, o guardão, tá faltando ainda 5 minutos, calma. Colocou ela aí, ele olhou, e uma cliente aqui para mim, sentou na mesa dele, aí chegou lá, meu filho, quero comprar um imóvel, tal, tô querendo tirar o dinheiro, que apareceu uma oportunidade para mim, tirar os 300 mil aí da Previdência. Ele, meu Deus, não vou fazer os 300 mil que eu preciso de empréstimo, ainda vou perder 300 mil de Previdência, a casa vai cair. Aí ele falou que ela olhou, foi lá no empréstimo, ela tinha 300 mil disponível de empréstimo. Ele, dona fulana, tem certeza que a senhora quer tirar a tua aplicação? Por que a senhora não joga o risco para o banco? Pega esses 300 mil aí e financia. Aí ela, vai perder teu dinheiro para comprar outro imóvel? Você já tem um. Ela, é verdade, né, meu filho? Faz aí. Não perdeu a aplicação e o cara ainda ganhou os 300 mil de empréstimo, pastor Irã. Bateu a meta, primeiro lugar, premiação, foi dar palestra em tudo quanto é lugar. Sabe por quê? Porque ele acrescentou ao crescimento que ele esperava. E ele era assistente, não era nem gerente nessa época. Ele acrescentou a piedade, a devoção, a adoração, a busca por Deus, a confiança em Deus. Então, a preparação para o crescimento é isso, irmãos, é fazer algumas coisas crescerem antes do crescimento chegar. E por último, Pedro disse, acrescente a piedade, a fraternidade. Fraternidade aqui é uma palavra chamada Filadélfia, porque é filos de amor e adelfos, de um grande irmão, de irmão. Então, irmãos, Filadélfia, é necessário amar os irmãos. A palavra que Pedro usou aqui foi Filadélfia, porque ele dizia, precisa amar os irmãos. Não adianta ter tudo isso e não amar o irmão. Se você não ama o irmão, você não cresce. Então, para crescer, uma das preparações é amar o irmão. Acrescenta aí na tua vida o amor ao irmão, amém? O amor ao irmão. Existem amigos mais chegados que irmãos. Dá uma olhada aí para a pessoa do teu lado e fala, preciso te amar mais. Aleluia! E uma sétima, eu falei 6, a sétima coisa que a gente precisa acrescentar para acontecer a preparação, isso é só preparação, tá? Para o crescimento, é o amor. Pedro usou uma palavra aí chamada ágape, ela é oriunda, ela gera o agapao, ou seja, amar, é amar com o amor de Deus. Nós precisamos amar como Deus ama. Nós precisamos amar como Deus ama. E aí, quando a gente fizesse tudo isso que eu falei, sei que vocês estão anotando aí, a gente vai estar se preparando, a gente vai estar se preparando, nós estaremos nos preparando para o crescimento. Essa é só a preparação, porque o crescimento quem dá é Deus. Amém? Tais atitudes precisam crescer na nossa vida. Pedro disse, lá no versículo 8, porque se essas qualidades ou atitudes existirem e estiverem crescendo, ele usou ali pleonazó, que significa estiverem abundando na sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então, essa preparação vai gerar o crescimento, porque a preparação bloqueia a inoperância e a improdutividade. A gente tem que se preocupar em ser melhor, em fazer o melhor, em dar o nosso máximo, em ser melhor a cada dia. E aí, essa preparação, essas atitudes, essas coisas que eu falei para vocês, vão bloquear, vão impedir a inoperância e a improdutividade. O que acontece quando alguém é operante e é produtivo? O crescimento. O crescimento.
Ser inoperante, Pedro usou aqui, elas bloquearão, elas impedirão o argós, que significa preguiçoso, o prejudicial, o não lucrativo. Ser inoperante é ser preguiçoso, prejudicial, não lucrativo. Tais atitudes que eu falei para vocês vão bloquear a inoperância, vão bloquear a preguiça, o que é prejudicial, vai bloquear o não lucrativo e vai liberar o lucrativo, ou seja, o crescimento. O crescimento. Pedro diz, vai bloquear que vocês sejam inoperantes e improdutivos. A palavra improdutivos é akarpos, significa infrutífero, vai bloquear de você ser infrutífero. Tais atitudes em preparação vão bloquear a questão de ser infrutífero. Vocês não serão mais infrutíferos. Karpos, o karpos é fruto. No grego é sem fruto, ou não fruto. Então ela vai impedir, essa preparação vai gerar produtividade, vai gerar em vocês crescimento, vocês não serão infrutíferos. E essa palavra aqui, ela pode ser trocada por estéril, pode ser trocada por inútil, pode ser traduzida por não rendendo o que deveria render. Ser infrutífero é não render o que deveria render. Não render o que deveria render. Então Deus, Ele deseja que nós sejamos operantes e produtivos, ou seja, Deus deseja que nós sejamos lucrativos, que tenhamos resultado, que sejamos produtivos, ou seja, não sejamos infrutíferos, sejamos frutíferos, não estéreis, mas que produzamos, que possamos render aquilo que deve render verdadeiramente. Mas para isso a gente precisa se preparar, porque se não tiver as preparações que eu falei antes, vai haver um bloqueio, e aí a gente vai ser inoperante, vai ser improdutivo, vai ser infrutífero. Então atenta a isso na sua vida, toma a tua vida e se preocupa com a preparação, se preocupa com aquilo que é importante para Deus, e o que é importante para Deus na tua vida é a preparação, porque o crescimento é parte dele, a tua parte é se preparar, e se preparar é fazer crescer a bondade na tua vida, a retidão, o conhecimento experiencial, o equilíbrio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Isso é o que importa para nós. A gente precisa se preparar, porque o crescimento está na mão do Senhor. Amém? Em nome de Jesus de Nazaré, eu quero terminar essa mensagem. Pastor, só me permite aqui fazer uma oração aqui. Em nome de Jesus, obrigado. Quero terminar profetizando aqui em nome de Jesus sobre a tua vida, o crescimento, todas as áreas. Eu perguntei, pastor, pastor Aguinaldo, o que o senhor intencionou? Ele falou, meu amigo, todas as áreas que o Espírito Santo colocar no teu coração, no espiritual, todas as áreas. Eu quero profetizar nessa noite em nome de Jesus de Nazaré, crescimento em todas as áreas para a tua vida.